Na aula de hoje, vamos confeccionar essa bolsa de festa super rápida e fácil de ser confeccionada. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria também de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal e assim ficar por dentro de todas as notificações. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no canal. E se você gostar do vídeo, deixa aí o joinha e compartilha o vídeo porque ajuda bastante o meu trabalho. Agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar a bolsa estilo festa, eu vou usar o Amigurumi Max da Círculo, 2 novelos, essa cor é um lançamento, o azul petróleo 5073. Vou usar marcador de pontos, argolinha e também mosquetão, eu usei aqui dourado, 1 metro de corrente, botão de imã, esse de costura, linha e agulha de costura. A agulha eu vou usar a agulha número 4 a 4,5. Vou usar também cola pano ou cola de silicone. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para você aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, então não deixe de visitar a loja, porque afinal o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe aí na sua casa. Eu iniciei a bolsa fazendo um cordão com 36 correntinhas. Caso você queira, pode aumentar um pouquinho, porque dos 2 novelos ainda sobra bastante fio. Pulo a primeira, a segunda, venho na terceira corrente e começo a trabalhar em pontos baixos. E eu trabalho um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar à última corrente. Cheguei à última correntinha da carreira e agora eu não tenho fundo na bolsa, então eu só viro, venho novamente nessa última correntinha e faço mais um ponto. E sigo fazendo um ponto para cada ponto de base até chegar ao último pontinho da carreira, onde volto para iniciarmos o ponto que vamos confeccionar toda a base da bolsa. Cheguei no último pontinho, agora eu venho direto em cima desse primeiro ponto que fizemos e faço um ponto baixo. No próximo ponto, ao invés de pegar normalmente aqui no ponto onde pegamos no espacinho, fazendo o ponto baixo, eu pego embaixo, onde eu já havia feito o meu ponto baixo, trabalhando um ponto baixo alongado. Depois disso, eu venho no próximo e faço um ponto baixo, só que pegando só na laçada de trás desse ponto baixo. No próximo, eu venho lá onde eu fiz o ponto, trabalhando um ponto baixo alongado. O próximo ponto eu faço um ponto baixo, mas pegando só na laçada de trás do ponto. Próximo, um ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo só na laçada de trás. Próximo, um ponto baixo alongado, pegando lá onde eu já havia feito o ponto. Próximo, um ponto baixo na laçada de trás. E dessa forma eu dou a volta em toda a carreira. Depois que eu der a volta em toda a carreira, eu venho porque eu tenho que intercalar os pontos. Onde eu tenho baixo alongado, eu vou fazer o baixo, e onde eu tenho baixo, eu vou trabalhar o alongado. Cheguei ao final da carreira e é bem essa parte que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu terminei com um baixo alongado. E o meu próximo ponto é um ponto baixo. E depois eu tenho o alongado aqui na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Pular esse baixo
e vir diretamente em cima do alongado. Então, se no seu deu certinho, por exemplo, você terminou com alongado e começa a carreira com alongado, tá certinho, porque aí você faz o baixo em cima do alongado e vai intercalando. Aqui no meu, eu acabei com um pontinho a mais ali de sobra, ou seja, eu fiz o alongado e eu tenho um baixo. Então, aqui eu não vou fazer o baixo em cima do baixo. Eu venho lá em cima do alongado e faço um ponto baixo na laçada de trás. Agora sim, eu já intercalei, porque o próximo é o ponto baixo. Então, eu venho onde eu fiz o baixo, passo a laçada e faço o ponto alongado. Onde eu tenho alongado, eu venho e trabalho um ponto baixo na laçada de trás. Onde eu tenho alongado, ele fica bem o sinalzinho da que pegamos a laçada de trás, ó. Onde eu tinha o baixo na carreira de base, agora eu faço o alongado. E onde eu tinha o alongado, eu faço o baixo. E agora ficou bem simples. Se você quiser aqui nesse início, você pode vir colocar um marcador quando você começou a trabalhar os pontos na carreira anterior. Se você tiver mais facilidade de ver, nem precisa. Aqui eu vou trabalhar agora em carreiras circulares, um baixo alongado. Agora eu não preciso mais me preocupar no final, porque eu não tenho mais final da carreira e ele sempre dá certinho. Onde eu tinha o alongado, eu faço o baixo. Onde eu tenho o baixo, eu faço o alongado. Onde eu tenho o alongado, eu faço o baixo. E assim até completar 23 carreiras no total. Aqui eu já finalizei a base da minha bolsa. Ela ficou com 15 centímetros por 22. Eu trabalhei no total 23 carreiras. O tamanho você que determina. Depois disso, eu já fiz a marcação. Eu fiquei aqui com 12 pontos de um lado, 12 pontos do outro. Então, aqui no meio eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de cada lado. Então, 22 de um lado, 22 do outro, 12, 12. Depois que eu fiz isso, eu venho agora, pulo essa parte e venho em cima do ponto que eu coloquei o marcador. E acompanho o desenho do ponto que já estávamos fazendo. Tiro o marcador para dar continuidade e, como eu disse, agora eu sigo o desenho do ponto que estamos fazendo até chegar lá do outro lado no próximo marcador. Então, aqui eu já fiz aquela entrada, aquela pence no lado da bolsa. Aí dá pra vocês verem melhor. Agora, então, eu caminho até no próximo marcador e volto fazendo o mesmo do outro lado. Depois que eu terminei, então, aqui desse lado, eu caminho até o marcador, já fiz o ponto em cima do marcador e venho no ponto que está o próximo marcador. Acompanho o desenho do ponto que já estamos fazendo, posso tirar o marcador e agora eu venho trabalhando, como eu disse, seguindo o desenho do ponto que já estamos fazendo, um ponto baixo na laçada de trás, um ponto baixo alongado, um ponto baixo na laçada de trás, um ponto baixo alongado. Até chegar no marcador novamente. Aqui eu parei 4 pontinhos antes de chegar no marcador, porque eu vou trabalhar tanto pegando o ponto aqui desse lado, quanto lá na laçada que ficou para trás, onde fizemos essa pence aqui. Então, eu pego um ponto de cá e passo na laçada
de lá de trás. E daí eu faço o ponto aqui na frente, acompanhando o desenho do ponto. Então, fiz o ponto, agora eu tenho o ponto baixo, eu pego nessa laçada normal e venho, deixa eu tirar esse marcador aqui, e venho lá no de trás, ó. Passei lá, só pra ficar costuradinho junto. E faço o ponto. Agora, eu tenho um baixo alongado, eu passo aqui, passo lá no de trás. E venho trabalhando dessa forma, ó, dando a voltinha. Agora, eu tenho um baixo e eu passo lá na partezinha de trás também. Venho aqui fazendo os 4 pontos, costurando essa parte junto também. E depois disso, eu sigo o desenho do ponto até chegar lá do outro lado. Ó como já ficou essa parte aqui, ó. Então, eu não tenho mais aquela parte solta como aqui desse lado, ó. Ela já ficou presinha ali. Eu prendendo aqui, então, ficam as duas partezinhas presas. E aqui, a abertura da bolsa. Então, depois que eu prender essa parte, chegar aqui ao outro lado, prender também o outro lado, então, faltando 4 pontos para chegar aqui onde eu prendi já na lateral, eu vou pegando as duas carreirinhas juntas. Então, pego aqui e pego no que está solto lá. Pego aqui, pego no que está solto lá nessa parte que prendemos. Depois que eu fizer essa carreira, prendendo por completo, vamos colocar as argolas nas laterais. Dei toda a volta e quando eu chego aqui na lateral, eu pego a minha argolinha, aqui eu passo o dedo por aquela abertura, né, da pence ali, e agora eu trabalho, eu passo aqui dentro fazendo só ponto baixo. Passo aqui na argola, passo no ponto e venho fechando o ponto baixo na argolinha. Passo lá na base da bolsa, venho pela argola. Então, é como se eu trabalhasse ali com a argola fazendo parte da minha carreira. Trabalhei o ponto baixo. E o próximo também, por 4 vezes, bem alinhadinha com a parte da lateral. Então, aqui já fiquei com a argola presinha, agora eu continuo o desenho do ponto. Até chegar lá, em cima da outra lateral, e faremos novamente essa parte aqui da argola. E na outra lateral, e eu repito o mesmo processo nesses 4 pontos. Eu já passo a argola aqui e trabalho 4 pontos baixos, mantendo a argola ali no meio dos pontos. Passo pela carreira, venho e prendo aqui na argola. Depois que eu fiz os 4 pontos, eu dou a volta aqui, né? Continuo a carreira até chegar lá na próxima argolinha. Por quê? Quando eu chegar ali na próxima argolinha, vou passar uma carreira toda em ponto baixíssimo, para que a bolsa não estique, para que ela fique bem firminha. Completei toda a volta, agora eu venho fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até dar a volta em toda a carreira. Depois disso, eu já vou arrematar o fio e vamos trabalhar as alças. Para arrematar, depois que eu terminei a carreira de pontos baixíssimos, eu puxo o fio lá pro avesso. E aqui no lado avesso, eu passo em uma laçadinha que esteja
mais próxima e mais fácil de passar a agulha. Puxo por dentro, formo uma nova laçada e passo o fiozinho. Depois eu trago esse fio por dentro de vários pontinhos e passo um pinguinho de cola pano quando eu corto no final. Para alça, eu vou usar os 2 mosquetões e mais ou menos de 90 a 1 metro de corrente. Aqui eu abro o elo da corrente, passo pelo mosquetão e depois eu só fecho. Então, ele já fica presinho. Repito o mesmo do outro lado. Depois de colocar o mosquetão dos 2 lados, eu venho com o fio duplo, ó, estou usando 2 fios, e com a ajuda de uma agulha de crochê, que pode ser mais fina para facilitar o processo, eu passo o fio aqui por dentro. E eu vou passando o fio até chegar lá do outro lado, ó. Passo para baixo, passo para cima. Para baixo, para cima. E assim, até chegar lá ao final da corrente. Aí ele fica assim, ó, o fio por dentro da corrente, o que deixa um visual bem bacana para alça. Aqui eu já fiz o arremate de um lado, ó, vocês podem ver que ainda tem a cola ali, que não secou por completo. E eu vou fazer o arremate do outro lado. Então, eu deixo o fio bem esticadinho. E aqui eu tenho essa sobra. Eu já coloquei um mosquetão dos 2 lados. E essa sobra eu corto aqui, deixando mais ou menos uns 20 centímetros para depois trabalhar a amarração. Cortei. Agora eu deixo um para cada lado. E amarro em cima do último elo da corrente. Aqui eu não aperto muito. Viro. E amarro do outro lado, um nozinho simples. Ainda não aperto muito para não puxar aqui a parte que já está dentro da corrente. Virei novamente. Amarro. Agora eu já posso puxar um pouquinho mais. Virei novamente. Amarro. Então, ele fica bem presinho e o nó fica bem bonitinho. Depois que eu fiz isso, eu corto essas pontinhas e aqui em cima eu aplico a cola pano, igual eu mostrei para vocês do outro lado. E dessa forma, a nossa alça já fica prontinha, finalizada, só aplicar na bolsa. Depois da base finalizada, alças também, falta a colocação do botão de imã. Então, eles vêm assim, com as 2 partes, e esse botão, ele é bem interessante, porque ele tem esses 4 cantinhos pra gente já colocar passar a agulha de costura e, dessa forma, prender o botão. Aquele de garra, ele se torna um pouco mais complicado a colocação aqui no crochê, porque ele tem a garra, então, ele, além de não ficar tão firme, ele não segura bem aqui, porque a garra ela fica se movimentando e muitas vezes ela aparece do outro lado, então a gente acaba tendo que fazer um suporte, o que dá mais trabalho. Aqui eu vou contar os pontos e marcar bem o meinho. Marquei o meio, eu já posso vir com o meu botãozinho. E a costura é bem simples, eu sempre costuro assim, uma carreirinha para baixo da carreira de arremate,
Pego linha e agulha de costura com uma cor parecida com a cor do fio que eu estou usando e eu passo algumas vezes ali no espacinho. Depois que eu passei em um, eu venho lá para baixo e já venho no outro espacinho. E dessa forma, eu vou trabalhar até circular aqui, passando em um, outro e o outro, até nos 4. E depois disso, eu repito o mesmo, marcando o meio lá no outro lado e fazendo a colocação. Terminei de colocar o botão. Para colocar as alças é bem simples, é só abrir o mosquetão e passar por dentro da argolinha. E já temos a nossa bolsa de festa finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!